O deleite. Ah, sim, agora que vai gravar. Tá bom. Então, Tereza, deixa eu repetir a descrição, porque se uma pessoa assistir depois, tá? Então, eu vou repetir, gente, a descrição. Eu sou Marisa Maia, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros cacheados na altura dos ombros. Eu sou uma mulher de meia idade. Hoje eu estou usando óculos de aros azuis. Eu estou usando uma camisa xadrez vermelha e preta de gola, mangas compridas e botões. E atrás de mim há um fundo azul. Fim da descrição. E vocês estão ouvindo também, gente, um chiadinho assim meio metálico? Eu acho que eu vou pedir para o pessoal, assim, quem não tiver ainda silenciado o microfone, tá? Silenciar até para descobrir se é o meu que está dando esse barulho todo. Tem isso. Pediu o pessoal para todo mundo fechar o microfone para isso. O barulhinho parou. Muito obrigada, sim. Então, gente, sobre esse tema, o deleite, ouvir, ler e contar. O deleite de ouvir, o deleite de ler, o deleite de contar. Deleite, palavra que no dicionário tem explicação: satisfação, prazer, contentamento, curtição. Nossa, vamos lá, vamos chegar. Isso tudo tem a ver com o nosso assunto de literatura e literatura infantil. Mas para isso eu começo dizendo para vocês que era uma vez um caminho longo, comprido, uma estradinha, sabe? E aonde vinham caminhando dois homens. Dois homens que, quando se encontraram nesse caminho, eles estavam carregando um Ela pão. virou pra ele, perguntou se dá E pra você. aí, cada um ofereceu ao outro um pão. Trocaram de pão e voltaram para casa. Cada um voltou para casa com um pão. Mas, numa outra oportunidade, nessa mesma estrada, os dois homens estavam novamente caminhando, mas dessa vez estavam de mãos vazias. Então, quando se aproximaram, sem ter o que oferecer, um contou uma história para o outro. O outro contou uma história para um. E agora cada um voltou para casa com duas histórias. Esse é o poder multiplicador das histórias. Então, gente, eu trouxe aqui alguns símbolos, tá? Sobre as coisas que eu vou falar hoje. Eu já comecei falando sobre o pão. Eu hoje também vou falar sobre uma maçã e vou falar sobre uma chave. E voltando a falar sobre o pão, vocês viram aí que na minha parábola, né, os homens trocaram de pão, mas mais importante depois foi trocar, né, as histórias têm esse poder de multiplicar. Tem também um ditado popular que diz assim: contar histórias é como oferecer um mesmo pão, mas não é o mesmo pedaço. Ou seja, você vai distribuir o mesmo pão, né, para as pessoas, mas cada um vai comer um pedaço de pão diferente. Como isso se aplica na literatura? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque às vezes a gente oferece uma mesma história, mas cada um vai absorver essa história, esse pedacinho de história, do seu jeito, né? Cada um vai absorver, mas sorver esse pedacinho de história, né? E digerir da sua forma. Isso me lembra um, uma pessoa assim, né? Que a gente quase não conhece, que é Paulo Freire. E eu voltei lá numa obra antiga dele, vocês terem uma ideia, de 1981. Foi um discurso de Paulo Freire que E quem já conhece esse discurso, as meninas que estão aí no magistério, talvez já tenham ouvido falar que Paulo Freire fala muito sobre a palavra mundo, tudo junto. E ele afirma uma frase que diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E depois é importante que haja, depois da leitura da palavra,
a continuidade também dessa leitura de mundo. Então, Paulo Freire fala justamente que nossas leituras, né, vão ser influenciadas e muito por tudo aquilo que nós vivemos antes, todo o conhecimento de mundo que a gente acumula. E a gente sabe que a escola, às vezes não, a maior parte do tempo, fica querendo que as pessoas deem respostas homogêneas, interpretem de forma homogênea, onde, na verdade, isso é impossível, né? Cada um, nos seus rizomas, nas suas construções, em seu conhecimento de mundo, vai ter interpretações diferentes para uma mesma coisa. É claro que existe um esqueleto que a gente, assim, principal agora das histórias, que a gente quer que a pessoa entenda. Mas depois que a história, até isso vale para a gente que é escritor, né, Tereza? Depois que a gente escreve a história do leitor, e a gente não tem controle exatamente sobre o que ele está interpretando, porque vai depender muito disso, de tudo isso que ele vivenciou antes dessa leitura da palavra no papel. E aí, eu vou contar para vocês um caso curioso que aconteceu por cerca lá dos anos 90 também. Vocês sabem que nos anos 90, vocês vão lembrar depois do que estava acontecendo, eu vou comentar. A professora passou um trabalho, passou uma leitura, né, com seus alunos e falava sobre a Guerra de Troia. E depois ela fez as perguntas assim para um garoto, né, para o Pedro, chegou para o Pedro e pergunta assim, Pedro, quais eram os heróis da história? Aí ele foi lá bonitinho, né, e procurou, e Pedro, procurando no texto, respondeu Hércules, Aquiles, Teseu e Ulisses. Ah, muito bem, acertou. E do que o texto trata? Aí ele nem titubeou, ele falou assim, trata de uma guerra. E a professora continua, e qual foi o motivo dessa guerra? Roubaram lá uma princesa, né? Muito bem, né, Pedro? Mas, Pedro, quem é que estava nessa guerra? Quem estava guerreando? Os gregos. Sim. E com quem que eles estavam guerreando? Gente, nessa época também estava acontecendo as Olimpíadas, tá? E era por isso que ela tocou nesse assunto, porque estava acontecendo as Olimpíadas e ela quis trazer a cultura grega. Então, quem estava guerreando? Os gregos. E com quem os gregos estavam em guerra? Com o Iraque. Porque nessa mesma época estava acontecendo a Guerra do Golfo no Iraque. Então, é uma pequena brincadeira para mostrar como, né, às vezes a informação do mundo acaba, né, cruzando a linha de vida daquele texto ali, a linha de vida, né, cruza a linha do texto e acaba fazendo esse tipo de interferência. Eu lembro também de uma amiga, também aconteceu algumas décadas atrás, ela numa escola de zona rural, tão bonitinha, ensinando, né, os conceitos de posição, sabe? Posição dos objetos, ensinando assim, frente, trás, direita, esquerda, acima, abaixo, e depois foi aplicar aquilo num teste. E aí estava lá as perguntinhas. Em determinado momento, o teste perguntava assim: o quadro negro, o quadro de giz, em relação à professora está. E a criança tinha que completar. E a criança respondeu assim: na cacunda. Porque porque foi o vocabulário, né? O primeiro vocabulário que ela tinha, assim, para poder explicar que estava atrás, nas costas da professora. E a criança respondeu, na cacunda. E essa minha colega ficou assim, eu assim, o que eu faço? Eu não posso dar errado. Na verdade, ela explicou onde o quadro estava, que estava atrás de mim. Então, essas duas histórias, assim, que parecem um pouquinho de anedota, é só para mostrar com exemplos simples, ainda mais quando a gente fala de literatura infantil, como todo esse conhecimento do que está em torno da criança, no dia a dia, no que ela está ouvindo muito, no que ela está assistindo, como influencia a interpretação dos fatos e até essa memorização, né, de dados, memorização de algumas palavras, de alguns efeitos. E aí, gente, a gente está falando aqui, então, que
a gente distribui esse pão, né? Esse pão palavra, esse pão texto, mas ele vai ser sorvido por cada um, né? De um pedaço diferente, de uma forma diferente. Agora, eu quero também falar que tem isso, tá? A gente distribui o pão, distribui os pedaços. Mas e o direito de você não comer o pão? Afinal, da mesma forma que a gente pode falar assim, não, não quero, muito obrigada, estou satisfeita agora, a gente também tem o direito de não ler. Então, eu vou puxar para vocês um outro escritor, Daniel Pennac. Daniel Pennac, um francês que escreveu esse livro lindo aqui, olha, gente, que se chama Como um Romance. Então, fazer a descrição aqui é um livro de capa amarela, o título em cima tem o nome do autor, depois o título em vermelho como romance, e ao centro tem uma figura, e até o nome dessa pintura se chama Professor Improvisado, crianças, né? E esse livro do Daniel Pennac, ele conta uma situação de formação de leitor e conta de uma forma tão gostosa como se fosse um romance. Mas depois ele enumera o que ele elencou como os direitos do leitor. São 10 direitos do leitor que o Daniel elencou, sendo que o primeiro deles já é o direito de não ler. Se a gente está falando de autonomia, de escolha, as pessoas têm, inclusive, o direito de não ler. E agora, por que isso? Porque ler não suporta o verbo imperativo. É uma das afirmações do Pennac, né? A gente, para ler com prazer, com esse deleite que eu vou falar, a gente tem que ter as nossas escolhas. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que não é importante o letramento, que não é importante formar leitores. Eu estou falando que a pessoa tem o direito de não ler. Mas ela tem o direito de não ler depois que ela tiver, inclusive, a capacidade de ler. Né? É preciso garantir o letramento dessa pessoa, a alfabetização, o letramento. É preciso formar leitores, para que depois deles formados, sim, eles têm o direito, inclusive, de escolher, fazer suas escolhas. E eu não quero ler esse, eu quero ler outro. Né? Fazer essas coisas. Isso é importantíssimo, né, gente? Porque vocês viram nas palestras anteriores essa questão da escola, do controle dessa leitura pedagogizada, que você acha que você está dando um livro para o seu aluno para você trabalhar determinado conteúdo. E não é bem assim que deve funcionar, né? Bom, e falando sobre essa questão de formação de leitores, eu costumo afirmar que a formação de leitores tem três pilares: oferta, estímulo e exemplaridade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa dessa ao longo aqui do nosso encontro. Oferta, porque sim, você tem que ter oferta de material para ler. Né? Então, você tem que ter uma variedade, você tem que ter perto. É bom que você tenha uma variedade de coisas para ler, para você oferecer para a criança, para você oferecer para esse leitor. Eu me lembro que quando eu era criança, eu muito ávida e muito apaixonada pela leitura, me faltavam livros em casa, não era com essa facilidade que a gente lia. Mas eu me lembro que quando comprava-se o livro didático de português, em uma semana eu li o livro todo, o livro didático. Eu li até os exercícios, sabe? E vocês vão falar assim, poxa, e quando então a professora finalmente chegava a trabalhar o livro, você já perdeu a graça, já tinha conhecida? Que nada. Eu ficava torcendo para chegar naquela história que eu tinha gostado muito. Eu ficava assim, ai, tomara que seja essa semana que a professora vai trabalhar essa história. Porque, inclusive, eu queria lê-la novamente, né? Mas com essa mediação da professora. Olha que coisa. E também na falta da leitura, o que que acontecia? Eu lia até rótulo de margarina. Então, na falta do que ler de manhã, eu pegava o rótulo de margarina e ficava ali, sabe? Contornando o potinho, contornando a tampinha, de tanta vontade que era da leitura. Então, quer dizer, isso já é uma busca, uma característica de cada um. Então, a oferta, né, é o primeiro elemento, né? Você ter o material para a leitura. Agora, o material sozinho lá
não quer dizer muita coisa. É preciso, ou às vezes é motivação, né? Você, como eu, motivação, você estar motivado, você tem a necessidade, você sente necessidade de ler porque você já gostou muito. Agora, pode ser também o quê? Estimulado. Estimulado através de práticas e mediações das pessoas, um leitor aqui forma outro leitor, né? Mostrando que aquilo é bom, que aquilo pode ser prazeroso, então faz os estímulos para você ler. Aí entra todas as práticas, né, gente? Práticas de mediação que ajudam nesse caso. Isso é motivo aí para uma oficina, tá? E o terceiro pilar, que é a exemplaridade. As crianças aprendem a ler e a gostar de ler observando leitores, observando adultos que leem, observando outras pessoas, às vezes um pouquinho mais velhas só que elas que leem, tá? Como elas fazem isso? Essa exemplaridade vai desde o trato físico, vai desde a criança começar a perceber, né, que aqui no Ocidente a gente vira a página, né, que a gente faz a leitura da esquerda para a direita, você começa lá de esquerda, você vai para a direita, do jeito que você abre o livro de cabeça para cima, né? Você pode ver a criança muito pequenininha, às vezes bota o livro de cabeça para baixo e começa a observar como se folheia. Ela começa a observar desde o trato físico a depois também observar como as pessoas leem, como elas fazem em voz alta. E aí entra outro dilema. A escola fica esperando essa formação de leitores, que precisamos formar bons leitores para o Brasil, mas temos, às vezes, práticas onde professores não são leitores e não leem em voz alta para os seus alunos. Como você depois quer que as pessoas leiam bem, leiam entonado, leiam com pontuação, né? A pontuação e com intenção, tenham intenções na leitura, se ela não consegue receber exemplos de como se faz isso. Então, a exemplaridade é um dos pilares também primordiais, né, dessa formação de leitores. Agora, além disso tudo que eu estou falando, voltamos aqui ao Daniel Penac para falar sobre esse direito de não ler, né? Porque vocês lembram também que todo mundo aqui já passou, pode estar passando por aquela fase de vida que às vezes você tem tanta leitura obrigatória, sabe quando você chega da faculdade, aí você está com tanta leitura técnica, leitura acadêmica para fazer, e isso, exemplo, única forma de formar leitores. Obrigada, Samir. E você está tão cansado, né, de outras leituras que você não se dá mais ao direito da leitura que você quer só se deleitar, né, que você quer só aproveitar, você quer curtir aquela leitura. Eu tenho escutado muito isso, inclusive de colegas professores, tá? Os professores em geral também agitados e estão embotados, né, de tanta coisa, tanto curso, tanta informação e relatório e plano de aula, que é muito comum a gente escutar o professor deixar para ter essa leitura somente, às vezes, nas férias. Então, isso influencia muito, tá, gente? A leitura que te obriga a ler acaba tomando depois essa sua opção de você ler por escolha, aquilo que você gostaria de ler por prazer. Então, isso é um fator muito forte. Outro fator também, tá, dessa questão de você escolher não ler, quando, ao contrário, você tem uma leitura tão boa, tão gostosa, um livro que te impacta tanto, ou nem tão gostosa, não, que te incomoda também. Tem livro que é pelo lado assim, aquilo que te incomoda tanto, tanto, mexe tanto com que você cai no que a gente chama de ressaca literária. Então, o que é a ressaca literária? A ressaca literária é quando você precisa de um tempo para fazer essa digestão, sabe? É uma digestão, às vezes, que pode demorar mais um tempo, e você fica ali elaborando, 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 e você não consegue pegar outro livro porque aquela leitura ainda está reverberando, ainda está mexendo com você. Então, depois vocês podem comentar aí quem é que já passou por esse tipo de experiência, né? De você sentir assim uma ressaca literária. É interessante
que depois eu vou falar no finalzinho sobre um direito que tem a ver com isso também. Outra questão é que também a própria escolha também é um ato de não leitura. Vocês sabem que a gente tem tanta coisa para ler, né? E quando eu escolho ler um livro, geralmente naquele momento pode ser em detrimento, né, de um outro livro que eu falo assim, não, eu vou ler esse, não esse. Então, até a escolha de ler é também um ato democrático aí de também não escolha de outro, né, de não ler. Bom, é, vamos agora falar um pouquinho sobre esse processo aí da leitura. A gente está falando muito nessa questão da decodificação. Vamos pensar esse processo de leitura, então, como duas esferas, né? Essa que é da decodificação dos signos, né? Tá lá, letrinha preto e branco lá no papel, e eu tenho. Isso é complexo, como a Tereza estava me falando, né, Tereza, dos processos todos cognitivos, a leitura é altamente complexa. E de você pegar os símbolos e transformar em palavras e transformar em sons. Essa parte é a decodificação. Mas existe a outra forma de você, a outra esfera de você pensar a leitura, como aquela que é de construção de significados, construção de sentidos. E aí é que eu provoco vocês. Será que uma pessoa que não consegue interpretar, o que que vocês pensam sobre isso? Tá? Eu vou jogar agora, então, para a nossa segunda esfera, a maçã. O que é a maçã sem a boca? O que é a boca sem poder, sem tocar a maçã e sentir o gosto dela? A maçã, sem ser provada pela boca, ela pode ser apenas um objeto, tá? Você pode até, se um dia você já provou uma maçã, você até pode especular que essa maçã aqui tem um determinado gosto, mas certeza você não vai ter, não. Você vai ter só depois que você provar esta maçã. Então, da mesma forma, é o livro, a leitura. O livro você só pode dizer assim, realmente o sabor que ele tem, o que ele vai te provocar, se você tiver realizado essa leitura. Enquanto isso, é só uma especulação. Então, a maçã está para a boca da mesma forma que o livro está para o leitor. Olha que coisa bonita. Mas aí eu pergunto para vocês: e se a pessoa estiver com dificuldade de comer a maçã? E se a pessoa estiver, por exemplo, sem dentes? Ela não merece ou ela não consegue, de repente, arrumar uma outra forma de sentir esse sabor dessa maçã que eu estou aqui segurando? Se ela não tiver sem dente, ela não pode, de repente, tentar absorver essa maçã de outras formas? Raspadinha, né? Batida, essa coisa toda. Alguém servi-la, não pode? Então, veja bem, existem meios, né? Porque da mesma forma que a gente está falando aí de interpretar signos, a gente costuma usar os nossos olhos para fazer aquela decodificação, né? A gente usa os olhos para, né, ler as letrinhas lá, formar palavras para depois formar sentidos. Mas e se eu não enxergar? E se eu tiver uma dificuldade, uma deficiência visual? Eu não posso ler de outras formas? Eu não posso ler com as pontas dos meus dedos? Eu não posso ler com um audiolivro? Então, essa provocação que eu quero mostrar para vocês, que os olhos, as pontas dos dedos, o ouvido, né, que ouve ativamente, eles são um canal, o canal para que a outra esfera da leitura aconteça, que é aquela da construção dos sentidos no cérebro. Então, eu posso afirmar para vocês, quem lê é o cérebro.
E dizendo isso, eu digo que mesmo uma pessoa desdentada, de repente, vai provar, pode provar o sabor da maçã, se for oferecido a ela, se ela conseguir absorver de outra forma, né? Claro que ela pode perder em textura, perder na experiência do que é mastigar, mas ela vai absorver esse sabor com uma deficiência, ou até que seja analfabeta, no sentido de que ela não sabe decodificar, ela pode ter leitura, sim. Ela pode ser um leitor, porque o cérebro dela é que está lento. E sabe quando foi que eu comprovei isso? Por 3 anos, eu trabalhei voluntariamente contando histórias para pacientes do CAPS. E a maioria dos pacientes que iam lá, eu sentia que eles tinham dificuldade de leitura. Alguns não liam porque nunca tinham aprendido, né, a ler realmente. Outros, às vezes, a condição da doença, da questão intelectiva, gerava algum impedimento, gerava, né, essa dificuldade em ler mesmo. Outros era até porque eram idosos também, e falava da dificuldade também, inclusive, visual. E eu contando histórias para eles, não só contava, às vezes eu fazia rodas de leitura mesmo. Pegava uma história e lia, fazia o papel de ledor para eles, né? Narrador, ledor. E o que acontecia? Muitas vezes alguns tinham alguma coisa para comentar. Então, quando eles comentavam o que tinham sentido com aquela leitura, com aquela poesia, com aquela história, era já ali, né, o que estava acontecendo a leitura dentro do cérebro deles. Agora, tinha aqueles mais tímidos que geralmente ficavam assim muito quietinhos nas sessões, e eu ficava me perguntando assim: poxa, será que essa pessoa está entendendo? Como é que ela está pensando isso? Dentro de mim, né, ficava aquela pergunta, mas eu ficava às vezes sem jeito de ficar, né, igual o professor, fazendo perguntas se a pessoa entendeu alguma coisa, porque sempre tinha a hora, o dia certo, que alguma história tocava a pessoa. E aí um rapaz que eu acho que por quase 2 anos ele ficou em silêncio nos nossos encontros. Teve um dia que uma história que falou de determinados brinquedos, ele muito timidamente levantou a mão e pediu para falar da infância dele na Bahia. E aí que eu fui descobrir que ele era da Bahia, que ele nunca tinha me contado. E aí aquilo evocou memórias da infância dele e ele quis falar sobre aquilo. Então, gente, a gente nunca sabe, né, o que a caixolinha lá do leitor está ligando os pontinhos. Como eu já falei aqui, tem uma linha do texto, mas tem a linha de vida da pessoa que em determinado momento vai ali fazer conexões com essas linhas textuais. E olha como isso é bonito e como a gente não pode, né, é, ficar julgando, né, que só porque uma pessoa talvez tenha faltado a ela, né, a oportunidade de se alfabetizar no sentido do decodificar, que ela não tenha interpretação do que está sendo lido. Então, isso é uma provocação mesmo para fazer assim com vocês. E dito isso, eu tenho mais uma história para contar, que era uma vez um menino chamado José. E José morava assim. José, ele não podia estudar, a escola ficava assim muito longe da casa dele. Mas o José ajudava em casa. E eles moravam numa casa de pau a pique que ele mesmo ajudava a construir. Toda vez que a casa começava a ficar assim, você sabe, casa de pau a pique, né? Feita com barro. Toda vez que começava a ficar muito esburacada, ele e o irmão dele, que era mais velho, eram os mais velhos, de aquele monte de cabecinhos de irmãozinhos, iam lá e tapavam os buracos da casa. Eles também viviam pegando alguma coisa de lavoura para poder ir longe, andava quilômetros para poder vender, fazer algum dinheirinho, fazer alguma coisa e trazer para casa. Porque, além disso tudo, a mãe dele criava ele e os filhos sozinha, era uma mãe solo, lá nesse sertão afastado. Mas esse menino, assim, ele se divertia muito com a natureza. A mãe dele também fazia umas interpretações sobre o vento, sobre cores, e ela falava umas coisas engraçadas para ele, assim, sabe? Como ela interpretava o vento, como ela interpretava o sol, como ela interpretava a terra, as folhas.
Outra coisa que o menino gostava era de ouvir os cantadores. Ah, porque nos finais de semana, né, sempre tinha aquelas reuniões de sanfoneiro, aqueles desafios de gente cantando verso, fazendo repente, fazendo aquela provocação, e ele ficava ali, escutando. Poxa, ele não sabia ler nada. Lembra que eu falei, ele não tinha ido para a escola. Então, mas ele ficava assim, adorava ficar decorando os versos daqueles cantadores. Mas o lugar que ele morava não era fácil, não, sabe? Era um lugar violento. Mas violento e muito pobre. Era tão pobre que dinheiro para revólver e para bala o pessoal não tinha, não. Mas a violência era no facão. E um dia o José chegou a assistir a mãe dele socorrer um homem que, numa das brigas lá, que eram muitas, sabe? O pessoal bebia muita cachaça, brigava muito. Numa das brigas, o homem teve a barriga aberta por um facão. A mãe do José colocou o homem em cima de uma mesa, desinfetou o homem com cachaça, esquentou faca e agulha no fogo, mesmo no fogão de lenha. E, gente, a mãe do José salvou esse homem, costurou ele na mesa da cozinha. E o José, criança ainda, Gente, assistiu a isso conta essa tudo. história. Agora, o José ficou nessa condição, gente, até os 15 anos de idade. Mas aos 15 anos, quando estava com quase 16, uma tia apareceu e levou o José para a cidade grande, sabe? Falou assim: não tem condição, esse rapazinho até agora sem ter estudado nada, não sabe ler, não sabe matemática, não sabe nada. E levou ele para a cidade grande. E chegando lá, gente, em 6 meses apenas, o José aprendeu a ler e descobriu uma biblioteca. E naquele ano ele passou a frequentar a biblioteca todos os dias, todos os dias. E ele lia muito, sabe? Ele disse que naquele primeiro ano ele conseguiu ler 50. Ele adorava os clássicos, sabe? Aquelas aventuras, os clássicos, assim, desde Conde de Monte Cristo. Ele leu aquilo tudo. Pois é, gente, ele gostando tanto de ler que aí conseguiu ter um sucesso na escola. Em poucos anos ele foi fazendo supletivo, ele foi fazendo supletivo, até que com 20 anos ele já conseguiu completar o supletivo e teve já uns trabalhinhos que ele foi fazendo assim, ele era bom de escrita, sabe? E recebeu o convite para ser assim assistente num jornal. Mas sabe aonde? No Rio de Janeiro. Aí ele mudou para o Rio de Janeiro. Mas ele diz que não teve assim medo de ir para a cidade maior ainda, cidade grande, porque aqueles livros que ele tinha lido, os clássicos, tinham avisado para ele, ó, pessoas são assim, pessoas são controversas, pessoas traem, existe gente boa, existe gente má, existe essa armadilha, existe essa aqui. Ele falou que a literatura preparou ele para enfrentar isso tudo. E aí ele foi para o Rio, trabalhou muitos anos como jornalismo, coisa e tal. Mas sabe o que que tinha dentro dele também? Um poeta. Em determinado momento da carreira dele, né? Ele se descobriu poeta e ele começou a escrever poesia. Tão bacana, né? Até que ele escreveu um livro, sabe? Muitos livros. Ele escreveu muitos livros. E ele escreveu, olha esse menino que era analfabeto até os 16 anos de idade, né, gente? Foi capaz de escrever uma coisa assim. Os griots da minha terra são pastores de enigmas. Ungem com seus cantares o chão do terreiro e a madeira oca. Face à fogueira dos ancestres, face ao ronco do eterno. Reverbero aqui a faísca desse oráculo, com quem carrega o tempo e o silêncio da espada. Reverbero aqui o pó que vira luz. Eu que broto de um vento sem métrica, onde nada pode o nunca. Que coisa profunda, né? Esse José escreveu. Só que essa história toda que eu estou contando justamente é verdadeira, né? É a história do José Salgado Maranhão, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, né? E ter uma amizade com ele e descobrir, né, gente, que esse Salgado Maranhão, ele apenas não estava alfabetizado,
mas o letramento dele, a palavra mundo dele já tinha começado. Então, quando ele teve a oportunidade de aprender a decodificar, olha quantas leituras esse menino rapaz já carregava, quanta poesia ele já carregava dentro dele. Inclusive, a gente aqui está com uma colega aqui que é fã de Salgado Maranhão, né? Ela estava falando que é um dos autores preferidos dela. E eu digo mais a vocês, né? O que se tornou da vida de Salgado Maranhão? Ele é vivo, tá, gente? E no mundo existem dois poetas que são traduzidos e estudados em inglês. Um deles é Carlos Drummond de Andrade, o outro é Salgado Maranhão. Salgado Maranhão é estudado em 40 universidades americanas. E ele todo ano ele viaja muito para poder fazer palestras lá fora. E hoje em dia ele é inclusive doutor honoris causa em mais de um estado brasileiro. Linda essa história, né? Alguém quer comentar? Nossa querida poeta quer comentar? Deixa eu ver se tem uns comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, gente. Ah, o exemplo é a única forma, tem palminha. Eu não estou conseguindo. Ah, sim, tá. Depois, se alguém quiser mais fazer comentário a respeito, tá? Então, gente, o Salgado Maranhão entra naquele exemplo que eu falei com vocês, né? De diferença entre ser alfabetizado e ser letrado, que às vezes falta decodificação por vários motivos, mas não quer dizer que seu cérebro não esteja lendo. Porque nós estamos falando de todo o universo de pessoas, gente, que pode ter algum impedimento. A gente pode ter situações com deficiência, pessoas com deficiência visual, intelectual, dislexia, disgrafia, daltonismo, TEA, TDAH, pessoas não letradas, baixo letramento, idosos. É uma série de condições que, de repente, são impeditivas, né, para a pessoa fazer a decodificação. Houve uma época que eu fiz uma pesquisa de campo, né, para uma monografia, e nessa pesquisa de campo eu tanto pesquisava o que levava as pessoas a serem leitoras, mas também o que levava as pessoas a não serem leitoras, por que que elas não liam, por que que elas não gostavam de ler. E geralmente as pessoas falavam que quando não lia ou quando não gostava de ler, estava mais ligada à dificuldade. A dificuldade em ler, sabe? A falta de proeminência, ter a dificuldade mesmo de juntar os signos, não era falta de vontade, era mais a dificuldade. E aí, o que que a gente pode fazer, né, para tornar isso então mais acessível? Aí entra aí os papéis dos ledores, dos narradores, dos contadores de história e dos professores, né, que podem dar mais exemplo para ajudar a formar essa leitura que ainda por cima queremos que seja deleite, seja com prazer, né? Bom, gente, falando nisso, que exemplos a gente tem nesse sentido, então? Me lembra muito o trabalho da Márcia Lobosco, aí premiada, a nossa primeira palestrante, que é o trabalho da mediação de leitura. As rodas de leitura, os clubes de leitura nessa hora, gente, são fantásticos. A leitura, a gente costuma dizer que é um processo assim muito solitário, né? É uma coisa muito íntima que eu falei, o que seu cérebro depois está interpretando lá é uma coisa muito íntima, muito muito pessoal, esse imaginário que você está construindo, né? A partir do seu imaginário também de vida, o que que essa leitura está te trazendo? Mas quando você participa de uma roda de leitura, quando você participa de um clube de leitura, você tem a oportunidade, inclusive, de escutar outras vozes. Você às vezes escuta outras entonações. Essas entonações muitas vezes são carregadas de intenções diferentes. Às vezes, uma mesma frase, lida por uma pessoa ou por outra pessoa, toma um colorido diferente porque a pessoa dá essa intenção, esse tônus, né, na frase, na palavra, e de repente vai te levar a pensar: ah, sabe que eu não tinha pensado dessa forma? Então, a leitura coletiva é uma prática que é muito saudável, porque faz você ver também o outro, a forma do outro, a intenção do outro, em contraponto da sua. Além do que, se você é uma pessoa dessa que tem essa dificuldade de eminência, né, você escutando a leitura de outra pessoa pode te ajudar muito a esclarecer as situações, né? Quando eu falo de vozes, eu falo dessas vozes também que têm essa intenção, carregadas de intenção e tudo mais, mas também falo de uma coisa que as crianças gostam muito, né? Que a gente dê vozes às palavras,
que a gente dê voz aos personagens. As crianças, então, gente, amam ouvir essa diferença. Eles amam quando nós fazemos vozes diferentes, tá? Para quando a gente está lendo lá e alternando os personagens. E a gente faz uma voz assim, de repente, para uma velhinha ou para uma bruxa. Ou então a gente engrossa a voz para um personagem que a gente quer colocar assim, engraçado, grande, bonachão. Ou então, quando a gente quer colocar delicadeza assim na voz de um personagem que a gente acha que é pequenino. Claro, gente, que isso é brincando, né? Uma coisa brincante que a gente faz assim com as vozes, mas como isso ajuda a criança a construir esse texto, sabe? E eu lembro até assim de situações que eu encontrava depois ex-alunos da minha sala de leitura, já adolescentes, de eu visitar a outra escola para onde eles tinham ido e me encontravam e falavam assim. Aí eu não chamava mais de tia Marisa, né? Chamavam de Dona Marisa. E falava assim: aí, Dona Marisa, faz vozes para a gente ouvir. Gente, que coisa maravilhosa que é isso, né? Olha esse pedido, faz vozes para a gente ouvir. Conta uma história com vozes. E isso sempre me deixou muito entregada, né? Essa questão mesmo, olha esse desejo coletivo, né? De ouvir como que o outro faz, como que é isso. Sabe o que me lembra? Meu pai foi um homem de pouco estudo, mas um homem muito autodidata. E ele, uma coisa que marcava o autodidatismo dele eram os livros. Papai tinha vários manuais em casa. Ele tinha assim, Manual da Mecânica Volkswagen. Era um livro grossão, mas ele consultava para poder consertar Fusca, e Kombi, Brasília, né? Ele tinha manual do xadrez, manual do eletricista doméstico. Papai tinha uma série de manuais, então era muito engraçado. Agora, uma das coisas que ajudou a formar papai assim na questão das fantasias, além de tudo essa coisa da cultura popular, eram as novelas de rádio. E ele falava assim que na hora da novela, ele, as irmãs, o irmão, se sentavam pertinho do rádio, ficavam assim todos em volta de um radinho, e aí o deleite acontecia, gente, porque eles pegavam e ficavam escutando aquela narrativa do lado do radinho e construindo toda aquela história de vilões, heroínas e romances e suspenses ali ouvindo o radinho. Faltava livro para o meu pai naquela época e para as irmãs dele, faltava, eram pessoas pobres, mas uma história narrada pelo rádio, nossa, como ajudou, sabe? Como construiu sentidos para eles, né, ouvindo essas histórias. Isso só reforça muito, né, esse meu ofício de contadora de histórias, que eu sempre falo que o contar histórias acaba sendo uma ponte que liga a oralidade pura, dessa que a gente está contando uma história todo dia, a gente fica assim, né? Assim, e aí? Né? É uma ponte entre essa oralidade muito coloquial e a literatura escrita. E o contador de histórias, né, o narrador, ele de repente faz isso, ele faz uma ponte. Voltando àqueles exemplos do CAPS, eu tinha um ouvinte, né, um participante lá da nossa roda, que muitas vezes eu contava uma história e ele falava assim: ah, isso me lembra não sei o que, não sei o quê. Mas contava informalmente. Mas um dia ele contou uma história tão legal, que eu falei assim: será que você podia repetir essa história para gente? Para eu poder gravar. Eu queria gravar ele contando a versão dele. Ele já tinha contado informalmente. Ah, me lembra a história de um camarada que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora que eu pedi para ele recontar porque eu ia gravar, ele se ajeitou na cadeira, se colocou todo bonitinho e mudou e falou assim: certa feita, um sujeito, e aí continuou a história. Então ele sabia que quando ele colocasse certa feita, é uma fórmula antiga, né, de começar uma história, que ele estaria me fazendo entrar num universo diferente. E agora é a hora de eu falar para vocês sobre a chave. Era uma vez na Pérsia um rei Shariar.
que casado, viajando uma vez para visitar seu irmão em outra parte do reino, na volta descobriu que havia sido traído, que sua mulher havia traído ele com um servo. O rei Shariar ficou tão indignado, que mandou matar os dois, a esposa e o amante. E ele criou tanta cólera no coração que ele falou que daquele dia em diante ele não confiaria em mais nenhuma mulher nessa vida. E sabe o que ele passou a fazer? Se casar múltiplas vezes. A cada noite ele queria uma mulher e se casava. Ele tinha uma noite de amor com ela, de amor. E no dia seguinte ele mandava sacrificar a esposa. E aquilo causou uma comoção muito grande no reino, né? Todo aquele sangue derramado. E o pior, até que já estavam faltando moças no reino, né? E elas eram obrigadas a casar com o rei, né? Ele escolhia uma e a criatura era casada, a casar e saber que estava sendo condenada à morte, na verdade. Até que a filha do vizir, conselheiro do rei, Sherazade, resolve se oferecer para ser a próxima esposa, que ela diz assim: eu vou colocar um fim nisso. E o pai, muito contrariado, não queria que Sherazade fizesse isso, mas ela fala assim: não, meu pai, eu vou dar um fim nisso. O pai até dá umas orientações a ela, mas Sherazade usa de toda a sua inteligência e leva com ela, né, depois do casamento, a sua irmã mais nova, Dunizade, Duniazade. E na noite de núpcias, né, ela leva depois do Niazade para o quarto e explica a Shariar, né, o rei, assim: meu rei, é porque todas as noites eu conto uma história para minha pobre irmãzinha. Como essa provavelmente vai ser minha última noite viva, me concede esse último desejo de deixar eu contar, fazê-la dormir mais uma vez, contar uma história para ela dormir mais uma vez, porque senão ela vai ficar inconsolada. E assim o rei permitiu. E ela começou a contar uma história, né? Ela começou assim, era uma vez, e de repente ele ficou meio resmungando no começo, mas daqui a pouco ele estava um pouco distraído, mas daqui a pouco ele começou a achar a história interessante, e daqui a pouco ele já estava assim, prestando atenção, e Sherazade foi passando a madrugada inteira contando a história, mas quando o sol estava invadindo o quarto, ela parou a narrativa e o rei perguntou assim: mas como termina a história? Ela falou assim: meu rei, não está escutando? O carrasco já está amolando a espada. Já é hora da minha morte. O sol já raiou. E o rei sentencia assim: o carrasco que espere. Antes me conte o final. Ela falou assim: então esperemos a próxima noite. E assim, na próxima noite, Sherazade conta o final daquela história, e quando termina, o rei fala assim: me conta outra. E Sherazade começa uma nova aventura, e tem um novo amanhecer, e uma nova noite. E mais uma vez ele manda o carrasco esperar, e noite após noite, Sherazade faz com que o rei entre nessa dimensão. Ao fim de mil e uma noites, Sherazade interrompe e ela fala que não tem mais nenhuma história para contar. E quando isso acontece, ela diz que não há mais nenhuma história para contar. Ela fala assim: meu rei, não vê? A espada já está amolada, o carrasco me espera. E ele fala assim: não, não. Não, 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 nada disso, não quero saber mais disso, não quero, não quero, não quero mais matá-la. Eu quero também mostrar uma coisa. E ela pede à irmãzinha que entre no quarto. E a irmã entra trazendo três crianças, sabe? Uma criança engateando e dois gêmeos no colo. E Sherazade fala assim: esses são nossos três filhos que eu lhe dei, meu rei,
nessas mil e uma noites, e o senhor estava tão encolerizado e tão absorto, tão absorvido em outra vida, que nem viu seus três filhos nascerem. E o rei, então, quando viu as crianças, se apaixonou mais ainda por Sherazade e desistiu e pensou: eu não posso viver sem essa mulher. E assim ela quebra aquele fado terrível, né, das mortes, salva-se assim e as outras moças do reino. E além de tudo, o rei escreve a seu irmão, que também agora a irmãzinha já tinha crescido também, já era moça, escreve a seu irmão falando assim: também encontrei uma esposa para ti. E acontece um novo casamento duplo. Ele novamente se casa com Sherazade, faz nova cerimônia e eles vivem, né, bem para o resto de suas vidas. Então, é assim a história que começa, né, gente? As mil e uma noites, que coleciona tantas e tantas histórias, e a gente diz: esse era uma vez, salvou Sherazade através do deleite. E o que é, né? O Era uma Vez, se não uma chave. Uma chave. Sabe aquele filme, né? Nárnia, o armário de Nárnia, né? Que você abre e mergulha em outra dimensão. O que é o Era uma Vez, se não uma chave para outra dimensão? Né? Que dimensão é essa, tão encantadora, que quando a gente fala essa frase, a pessoa mergulha tanto, enxerga o mundo aqui fora, esquece a hora passar, esquece tudo. Eu, contadora de histórias, eu aprendi que, sabe quando que um contador de histórias tem sucesso? Quando ele desaparece. Quando, em momentos assim, enquanto a gente está narrando, a pessoa para de enxergar a gente ali na frente dela e enxerga apenas a história que ela está construindo lá mentalmente. Quando a gente desaparece, nossa, a gente conseguiu alcançar assim, o nosso objetivo. Olha que coisa linda. Dessa, fazer a pessoa mergulhar nessa dimensão. Agora, que dimensão é essa, né? A Gislaine Velar, que é uma contadora de histórias, ela tem uma frase bonita que diz assim: há uma grande necessidade de reencantar o mundo. Estamos cansados do excesso de realismo e os contos nos levam a essa outra dimensão. A gente precisa, às vezes, entrar nessa outra dimensão para visitar, sabe o que, gente? Visitar o nosso imaginário. Agora, o imaginário para o imaginário não faz isso sozinho, né? A gente não consegue falar assim, não, eu vou agora parar e vou entrar aqui no meu imaginário, entrar num processo aqui de cura ou terapia ou isso, aquilo assim. Não, é preciso muitas vezes que alguém ofereça essa chave, né? Esse é uma vez. Esse imaginário é o nosso arcabouço de emoções, vivências, de imagens, sim, que a gente construiu. Agora, estamos vivendo tempos, sim, muito perigosos, sabe? Onde que você pensa bem, cada arcabouço é muito particular e vivo, né? Cada um, esse imaginário que cada um tem dentro de si, que foi construído ao longo da sua vida, mas a gente está vivendo tempos onde a mídia, onde todo mundo, até a literatura, até o jornalismo, todo mundo defende tanto uma bandeira que parece que estão querendo fazer assim uma hegemonia, né? Dar a todo mundo só o mesmo pedaço de pão, dar a todo mundo a mesma imagem, construir um mundo onde todo mundo está muito homogêneo. Olha que perigo que nós estamos vivendo. E enquanto professores, devemos tomar cuidado também. Lembre-se. E as escolhas? As escolhas que os nossos alunos vão ter para ler. E quais as escolhas nossas também? O que nós escolheremos ler para eles? O que nós, escritores de literatura infantil, escolheremos colocar no papel também para nossas crianças. E quando eu falo, tá, gente, de deleite, não confundam deleite só com sentido assim de diversão, coisa engraçada, não. Esse sentido de prazer, de só coisa boa.
O deleite reside, inclusive, até naquelas histórias que nos fazem chorar, que nos fazem nos emocionar, que nos fazem sentir até triste, sentir medo. Vocês já notaram como as crianças têm uma verdadeira fixação por histórias de terror em determinada época, de medo, de terror, do bicho-papão, dessas figuras todas, como elas se deleitam, né? Inclusive com essas imagens de medo. Como isso é importante? Por quê? Porque é um controle, né? Ela escuta, ela processa aquele medo, ela fala assim, não, mas espera aí, eu tenho controle. A tristeza, o luto, a dor também. Ela escuta a história de um personagem, de repente ela se identifica e ela pensa assim, peraí, como eu tenho é, processo, controle sobre essa dor, sobre essa tristeza. E também um personagem num conto, às vezes, triste, lá da Polônia, que eu escuto, e eu falo assim: nossa, esse menino se sente triste, então não sou só eu nessa vida que sinto tristeza, crianças entristecem também, né, gente? Então, não sou só eu que sinto tristeza, olha, as pessoas também sentem tristeza, e acontece assim, acontece assado. Então, a importância do que a gente oferece porque há de ter em todo tipo de escolha, né? A leitura pode ser a mais diversa, está nos direitos do leitor lá, direito de ler qualquer coisa, mas há de primar pela qualidade. E quando a gente fala isso, o cuidado dessa qualidade, né? Porque é tantas vezes as pessoas remodelando as histórias clássicas e falando assim, não, não podemos falar disso, não podemos falar de temas polêmicos, não podemos falar de morte, que você vai cerceando, né, esse indivíduo que está se formando de lidar com isso, de lidar com dores, de lidar com temas. Você está falando que não pode falar sobre aquilo, não pode falar, mas a vida é implacável, a vida está acontecendo, né? A leitura do mundo está acontecendo. Ele vê assim que as coisas erradas acontecem, mas poxa vida, ninguém fala sobre isso comigo. Nem o livro fala sobre isso comigo, né? Então, por que não falar de temas polêmicos? Por que não escrever sobre temas polêmicos? Por que tem que estar botando água com açúcar em toda história? Os clássicos universais estão aí, gente. E vejam bem, aí fica, né? Por que que existem tantos esses os arquétipos, né? E tem a bruxa, e tem o dragão, e tem a heroína. Só que na vida real, vejam bem, ninguém é totalmente herói, ninguém é totalmente heroína. Vamos pensar nos clássicos, vamos pensar no seguinte fato: nós também somos bruxas em alguns momentos da nossa vida. Nós, muitas vezes, somos madrasta. Nós, muitas vezes, somos o herói, sim, aquele que vai lançar da espada para salvar alguém. Nós, muitas vezes, vamos ser, no simbolismo, um saquinho de ossos, mas nós, algumas vezes, vamos ser a velha que segura o saquinho de ossos junto à fogueira e faz eles renascerem perto do fogo, né? Que dá acalanto. Então, nós somos tudo, nós somos todos os personagens, nós somos lobo mau e somos porquinhos. Às vezes nós somos bobinhos, às vezes somos preguiçosos, né, gente? A gente é aquele porquinho mais preguiçoso que fez a casinha de palha. Nem sempre a gente é o que faz, né, aquilo com cuidado, com engenharia. E muitas vezes nós somos o lobo mau, né? A gente está com inveja, a gente fica soprando a casinha dos outros para derrubar. Ah, gente, atira aí, ó, o primeiro tijolo. Quem nunca foi o lobo mau, quem nunca foi a madrasta que invejou a beleza da outra, quem nunca foi o espelho. Então, somos todos esses personagens. Então, cuidado, né, com as adaptações, tenhamos esse cuidado com as nossas escolhas e deixemos assim que nossas crianças e jovens possam fazer as escolhas deles também. Gente, eu queria agora ouvir um pouquinho, né? Também eu falei muito, eu já estou aqui há 1 hora falando, queria ouvir assim, se quem tem algum comentário, alguma pergunta, né? E também vou abrir aí para o nosso colega Ronald fazer algum comentário. Marisa,
Oi. Eu gostaria de fazer uma observação. É, Sim, Antes de mais nada, agradecer a sua excelente palestra. E você falou no PENAC, e é eu me, nada, e viu? eu, e eu me lembrei desse outro Ah, tem um livro outro livro dele, dele. Diário de Escola, que é um livro Ah, que seria maravilhoso se todo professor pudesse ler. Não vou me alongar falando do livro, mas queria focalizar só um aspecto do livro, dentre outros muito interessantes, porque ele conta toda a experiência dele como aluno e como professor. E ele diz que ele foi toda a vida um aluno lerdo. Ele usa a ah, palavra lerdo naquele sentido que nós usamos de dizer que o aluno é burro, que o aluno é incompetente, que o aluno é obtuso, que o aluno não sim. aprende. Ele foi esse tipo de aluno. Ele diz: eu fui um aluno lerdo. Ele repete isso inúmeras vezes no livro. Eu era o lerdo da família, eu era o lerdo da escola, eu era o lerdo nisso, naquilo, naquilo outro. Então ele sempre foi um mau aluno. Até o dia que ele só era bom numa coisa: ele era capaz de inventar mil desculpas para tudo que ele não fazia e para tudo que ele não aprendia. Então, isso é um dos muitos aspectos do livro, só vou me focar nisso, né? Então, um dia Olha, formação de leitor, você vai me levar a ler esse livro. Isso é formação de leitor. merece ser lido. É um livro, não à toa foi premiado, mas ele é lindíssimo o livro. Mas aí ele disse que um professor falou para ele: olha, a única coisa que você sabe fazer é inventar desculpa. A única coisa que você sabe fazer é inventar história para dizer que não fez isso, não fez aquilo, não teve tempo, chegou atrasado, perdeu a hora, a mamãe está doente, aí tal. A única coisa que você sabe fazer é inventar história. Então, eu só vou te dar uma tarefa. Você vai escrever uma história, você vai escrever um romance. Oi? Olha, Aí e ele levou aquele assim pá, Não, mas eu sou um lerdo, como é que eu vou escrever? E começou a escrever um romance e se tornou um grande romancista, que ele é também, além de um grande professor, né? sim, Então, eu tomei isso como uma reflexão do seguinte: a gente não pode desistir do não aluno. quero, não Esse, não. gosto de esse é lerdo, não gosta de ler, não lê, mas algum dia, de alguma maneira, se você tiver boa vontade gosto da cara, e, mas pode fazer, e, só e, faz chama mole. e pegar no É, aluno aquilo que Hoje, ele porque eu não gosto tem. da cara do ovo. alguém pega e fecha o microfone da coleguinha aí, Tereza. Eu só queria concluir isso, né? Que se a gente, como professor, procurar descobrir alguma coisa no aluno, aí esse é um lerdo, mas ele é um Sim, ótimo inventador de mentira. sim. Então, de Ô, repente, eu Robério, transformo esse lerdo num leitor e num escritor, não é? Robério, outro dia escutei tristemente uma pessoa falando assim: Fulano não se interessa por. Criticando um aluno, falando assim: Fulano não se interessa por nada. Gente, não existe isso. Não existe ser É, humano que não se interesse por interessa por nada, nada. né? As pessoas. E a gente tem casos clássicos aí, como eu falei, gente, o exemplo de Salgado Maranhão, né? Gente, é maravilhoso. De pensar uma criatura analfabeta até os 16 anos de idade e se tornar, hoje em dia, um poeta dessa granditude dele, dessa magnitude que é do Salgado Maranhão, dessa propriedade que ele tem. Então, só que alguma coisa as pessoas vão se interessar. E, como eu falei, nem todo mundo vai ser um leitor ávido, né? Vamos respeitar É, isso. é, Quando eu falei assim, por exemplo, da dificuldade de algumas pessoas, né? Para a questão de leitura por dislexia, muita gente acho que já conhece esse exemplo, desculpa se eu vou estar sendo repetitiva, mas o Tom Cruise é disléxico, gente. O Tom Cruise, ele é disléxico, ele para decorar texto para os papéis dele, ele precisa que alguém o ajude. Ele tinha esse problema de ser mau aluno, né? Assim, né? é, E se torna um ator, e você vê assim, eu acho que ele deve ter sofrido tanto na escola que ele tem essa coisa, né? De ser pequenininho, dislexo, mas olha quanta coisa eu sei fazer, né? E ele se desafia tanto nos papéis. é. A E gente tem aquelas histórias de grandes gênios que muitas vezes na escola eram confundidos, né? Como é retardados, verdade, pessoas. é. Tem Tido, muitos é. exemplos, né? Então é isso. Então não existe essa coisa, né? Que ninguém alguém não se interesse por nada.
Sempre vai existir alguma coisa que a pessoa se interessa, ela está motivada e ela vai ser talentosa para aquilo, né? Agora, o direito de leitura, de ser um leitor, a gente tem que garantir. Se a pessoa depois vai ter as escolhas dela, né, Roberto? Se ela gosta de ler, se não gosta, se ela quer ler ou não quer, tudo bem. Mas a escola tem a obrigação, né, de garantir o direito dele se formar leitor. E muito obrigada. Roberto, mostre de novo a capa do livro, por favor, para o pessoal também dar uma olhadinha aí. É, Fala o título, que é do Daniel Panac, é Diário de Diário de Escola. Escola. Diário de Muito Escola. bom, fica a Muito bom. sugestão. Eu dei a sugestão, né, gente, do Como um Romance, É, então ó, já temos dois livros a aí minha, a, do a Panac minha para ler. edição é diferente da sua. Ah, sim, tá certo. E falando, Roberto, quando você sugere Daniel Panac, você faz aí, conta um pouquinho da história, né? Deixa eu contar uma coisa também, gente. Sabe quando as pessoas falam assim: ah, não vou contar a história toda, não, que senão a pessoa não vai querer ler o livro? Mentira! História contada é história desejada. Livro É, contado é livro desejado, tá bom, gente? Eu tenho uma prática que eu comprovo isso, principalmente quando a gente está falando de crianças e jovens. É claro que você pode guardar, de repente, assim, um suspensezinho para o final, mas quantos aí já passaram por aquela situação assim, de ver um filme e depois de ter vontade de ler o livro até para poder comparar, ou o inverso. Aconteceu comigo, foi no ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira, eu assisti o filme, gente, 3 vezes. E depois de assistir o filme 3 vezes, o que que a Marisa fez? Entendeu? E cada coisa no seu universo, né? Não me atrapalhou nem nada, são, né, diferentes, mas, por sinal, o filme, eu acho o filme muito bom também. Então, leitores ajudam a formar leitores. E leitores, para isso, precisam demonstrar que sentem prazer. A gente não quer fazer hábito de leitura, hábito a escovar dente. A gente quer que as pessoas tenham gosto, que as pessoas gostem, que elas desejem. Então, o deleite é isso, né? E para isso, gente, novamente o título, né? Deleite em ouvir. Ouvindo, você também pode estar lendo, né? Ouvido ativo. Ler com prazer, contar com prazer. E eu quero, antes de passar então também a palavra aí para o Ronald, né, fazer aqui uma homenagem. Assim, não, vou me segurar para não me emocionar, mas não tem como, gente. Quando eu estava me preparando a coisa de alguns dias atrás, 15 dias atrás, para essa palestra, eu estava tomando banho quando eu pensei assim, eu vou falar de formação de leitores, e eu preciso citar a maior formadora de leituras que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Uma pessoa humilde, mulher preta, que morava em comunidade aqui, comunidade carente, de certa forma violenta aqui na minha cidade, é uma cidade pequenininha, mas você sabe que a violência acompanha, né? Está a todo lugar. A Juliana Fortunato. A Juliana Fortunato era uma pessoa tão apaixonada pela leitura que a casa dela tinha livros para tudo quanto é lugar. E ela tinha muita coisa assim de leituras fáceis e tinha muitas seleções na casa dela. Ela era assinante de seleções. E ela falava assim: ah, as pessoas não saem lá de casa de mãos vazias, não. Eu ajudei muita gente a gostar de ler, sobrinhos, tios, vizinhos, as pessoas entravam lá em casa e assim, ah, não sei ler direito, não gosto desse negócio, não sei o quê. E ela pegava uma revista Seleções, ela começava a ler uns trechinhos, umas curiosidades, ou ela começava a fazer igual Sherazade, ler o começo de uma história, e depois falava com a pessoa, ah, leva para você, depois você me conta aqui o que que você achou. E emprestava, gente, emprestava sem anotar, sem cobrar de volta, emprestava. E depois de alguns dias a pessoa voltava e falava assim: me dá outro que eu gostei daquele, me empresta outro. E Juliana ajudou a formar muitos leitores. E eu estou contando assim no pretérito, né? Porque eu estava tomando meu banho e pensando assim:
vou fazer uma surpresa para Juliana. Eu vou, na minha palestra, falar sobre ela, né? Vou pegar ela de surpresa, vou mandar o link para ela. Não posso esquecer de mandar o link da palestra para ela. E quando eu terminei meu banho, eu fui pegar o celular para ver as mensagens da manhã. Tem uma mensagem da filha de Juliana, que hoje em dia, inclusive, é escritora e é uma influencer de livros, tá? Uma mensagem: mãe faleceu essa noite. Então, gente, fica aqui a minha homenagem, tá? Para Juliana Fortunato, tá bom? Que do jeito dela de trabalho de formiguinha, de pouquinho a pouquinho, ela ajudou a formar muita gente leitora, tá? Então, Lohane, beijo para você, tá? Então, sua mãe vai residir aqui nos nossos corações, nas nossas memórias, que ela deixou marcada aí, tá? Ajudando tanta gente. Obrigada, gente. Eu queria pedir desculpa a você, a Tereza e ao Ronald e a todos que estão assistindo, porque eu também estou nesse projeto da academia de atividades, né, de projetos que a academia está promovendo, e eu preciso preparar uma coisa para entregar amanhã à comissão julgadora. Então eu vou ter que me retirar. Me desculpem, muito obrigado por tudo. Uma boa noite para todos. Deus Tá bom, abençoe. tá bom. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau. Ronald, tá por aí? Estou aqui. Eu estou me reservando aqui Digerindo. no silêncio fúnebre do analista, mas eu vou passar para a Tereza, que a Tereza está presidindo esse ciclo de palestras desde o início. Então, Tereza, pode fazer suas considerações. Eu estou no silêncio fúnebre aqui. Ronald, você sabe que o último direito do leitor também, o 10º, eu não falei, é o direito de calar, porque a gente precisa desse calar, né? A gente precisa desse direito de se dar um tempo para digerir. Então, o calar é muito solitário, né? Às vezes não adianta também justamente algum adulto, algum professor ficar falando assim: o que que você entendeu? O que que você entendeu? Porque se a leitura, inclusive, é muito boa, ela precisa disso, né? Ela precisa de um tempo. Então, todos nós também temos esse direito de calar. Eu gostaria muito de fazer uma colocação aqui, porque nós temos aqui um número muito grande de participantes, de alunos do curso de formação de professores. E isso que a Marisa falou, quer dizer, a formação do professor, do leitor, passa muito pelo professor que também é leitor. E a leitura da literatura, ela possibilita o prazer das histórias, o prazer da pessoa abrir um livro e mergulhar naquela história e vivenciar. E eu estou lendo, quer dizer, eu acabei de reler o livro Paisagem, da Lígia Bojunga, e ela coloca muito essa relação do leitor com o autor, ela com o leitor chamado Lourenço, e eles vão se trocar, e ela diz muito, o leitor consegue se ver nos personagens. Por quê? Porque a literatura é a vida, literatura é a história da vida. A literatura não é arte, exclusivamente arte. A literatura são histórias. E mesmo através dos personagens, mesmo através de histórias fantásticas, mas toda a história reproduz a vida real. E quem lê se identifica e pensa, e viaja, imagina e cria, né? De repente, eu já estou até me entrando um pouco na minha fala de quinta-feira, mas eu queria muito chamar a atenção. A Marisa, quando conta uma história, exatamente isso acontece. A Marisa desaparece e a história ganha corpo diante da gente. Então,
esses alunos que são do curso de formação de professores, eles devem pensar que eles vão influenciar a vida dos alunos. Não só por aquilo que eles vão ensinar, as matérias, mas a pessoa dele, a pessoa desse professor que tem suas motivações, que tem suas vidas, que tem seus interesses, seus amores, seus desamores, que tem uma variedade de circunstâncias boas e ruins na vida, esse professor, vai influenciar de maneira enorme a vida dos seus alunos. E se ele colocar a história como um modo não só da pessoa conquistar o prazer, mas conquistar também o conhecimento, o saber. Então, todos os personagens, eles sempre ensinam alguma coisa, mostram algum caminho. Então, a Marília Perigo, ela escreveu um livro, Baratinada. E esse livro reconta a história do Chapeuzinho Vermelho atualmente, como se essa história acontecesse agora, nos dias de hoje. Quantas crianças, quantos adolescentes não podem ter a experiência de ser um Chapeuzinho Vermelho? De uma maneira lúdica, de uma maneira usando bem a palavra, ela reconta uma coisa que acontece em todas as esquinas de todas as cidades, não é? Então, e a história do Lobo Mau é uma história antiga, mas que, de repente, alguém pode seduzir outro a fazer alguma coisa. E, de alguma maneira, o próprio aluno, a própria criança, o próprio adolescente, a vida dele é de conquistar ele mesmo, de conquistar o mundo que ele vive, do jeito dele. Então, a literatura não tem que ser limitada. O autor tem que ser livre para criar, porque na hora que ele vai escrever, ele vai colocar a alma dele ali. Ele vai colocar o que ele pensa, o que ele sente, né? Então é isso. Eu acho que a Marisa, ela hoje, ela fala muito da contação de história, do papel do professor. E não é só do professor, é da família. Minha mãe tem 92 anos, ela me conta toda hora essa história. Mamãe é uma leitora compulsiva, ela não fica sem livro. Acho que ela, se ela ficar sem livro, ela passa fome, ela fica doente. Mas ela diz o seguinte: quando eu era pequena, todos os dias a mamãe entrava em casa com o livro nas mãos e ia sentar e ler. E eu vi isso da minha avó, eu vi isso com a minha mãe, e eu gosto de escrever, gosto de ler também. Mas eu acho que eu gosto mais de escrever do que de ler, né? E outra coisa, eu tenho assim uma questão que a própria Marisa colocou aí, eu acho que todo mundo tem, que quando a gente acaba de ler um livro que a gente gosta, é terrível, porque fica aquele vazio. E agora o outro, até a gente encontrar outro livro que possamos gostar. Outra questão também que eu acho que pouco se falou nesse ciclo de palestras, mas eu vou falar. A literatura possibilita o contato com a língua portuguesa, a nossa língua completamente romântica, completamente delicada. Cada palavra tem muitos significados. Então, quando você fala em campo, digamos a palavra campo, ela tem vários sinônimos, ela tem vários sentidos. E ela, em cada frase, ela vai ganhando um sentido. E
Ler significa desenvolver o pensamento, desenvolver o raciocínio. Inclusive, eu tenho um livro que na minha época de mestrado, nós estudamos muito, que é o livro do Hartz, Ensinar a Pensar, em que o leitor, para ele conseguir ler e interpretar, porque existem dois momentos. Existe a leitura mecânica, onde você lê as palavras, lê as frases, e existe a interpretação, ou seja, você captar o sentido do texto. E muitas vezes o sentido do texto está escondido atrás das palavras. Então, ele coloca que para você chegar ao nível de uma boa interpretação, a pessoa tem que desenvolver várias habilidades cognitivas. E a primeira habilidade cognitiva é a capacidade de perceber. Depois é primeira capacidade, desculpa, de observar. Você observa para depois perceber, para depois você estabelecer as relações de semelhanças e diferenças. Depois para você estabelecer as relações com sua experiência de conhecimento e vivência que se tem, né? Então, a leitura exige, e por incrível que pareça, aí entra o papel do professor. Muitas crianças, alunos e adultos têm dificuldade de ler porque não têm todas as habilidades desenvolvidas. Inclusive, muitas crianças têm dificuldades em matemática, história, geografia, ciências, é porque têm dificuldade na leitura. E a vida, não vivemos a vida sem ler. Nós lemos livros, mas nós lemos o mundo, nós lemos as situações, nós lemos as circunstâncias, e tudo é interpretação. E a gente interpreta de acordo com aquilo que nós conhecemos e com a experiência de vida que nós temos. E outra coisa também importante, a leitura é uma experiência de vida. Quando se lê um texto e há uma identificação com a história, com o personagem, o leitor está tendo uma experiência de vida. Posso dizer, para mim, eu tenho alguns livros que eu guardei, que eu guardo muito assim, como livros assim que me marcaram. E um deles é O Pequeno Príncipe. Não sei por quê, quer dizer, eu acho que a maneira como o Saint-Exupéry escreveu, ele escreveu de uma maneira tão simples, tão gostosa, tão assim delicada, que você viaja junto com o Pequeno Príncipe. E quando fala da Rosa, e eu consegui me identificar com quase tudo. Quando ele olha para aquela rosa com 5 espinhos, ele diz assim: como eu vou deixar minha rosa com 5 espinhos sobreviver à ventania do meu planeta, né? Então, como vou dizer assim, e outro livro também que me marcou muito foi o Fernando Paquino Gaivota, não sei se vocês já leram, é a história de uma gaivota. E ela quer ser diferente, ela não quer ser igual a outras gaivotas, ela quer ser uma gaivota própria, com a vida dela, ela quer conquistar, ela não quer aquele métier comum que todo mundo quer. E ela se torna diferente porque ela quer ser ela mesma. Então, esses alunos aqui do curso de professores, se realmente esses alunos estão sendo professores com amor, aliás, o amor é que rege tudo. Eu estava vendo a Marisa, como ela ria, como ela falava, eu vi assim, amor na expressão dela. Ela Ô, fazia. Tereza, aproveitar que já que você está falando tanto de normalistas que estão aí assistindo, né? Fica o convite, tá, gente, para todo mundo estar assistindo aí, quem estiver aí nas redondezas de Friburgo. E em breve, né, Tereza? Estarei
dando uma oficina gratuita pela Academia Friburguense de Letras, tá? A oficina será gratuita para falar sobre a arte de contar histórias, né? O nome da minha oficina é Espirais. Eu tenho toda uma explicação, eu falo sobre formas de mediar, tá? Formas de contribuir com essa formação de leitor e através da narrativa, através da contação de histórias. A oficina será gratuita e o material também, né, Tereza? Vai ter direito, inclusive, as pessoas a ganharem as apostilas e receberem livros para poderem ser trabalhados, tá bom, gente? Então, fiquem atentos, que em breve a gente está anunciando aí a oficina. Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença de todos. Estou muito orgulhosa desse ciclo. Eu me lembro que o planejamento do ciclo foi todo feito com a Lila. A Lila vinha cá para casa, né, Lila? E a gente sentava e a Lila faz, não, não fica bem assim, é melhor fazer assim, e não sei o quê. Aí a Lila conversou com o Ronald, e não sei o quê. Como é que a gente vai botar essa visão de psicanalista para da psicanálise dentro da literatura, e eu dizia assim, Lila, a psicanálise é literatura, e literatura é psicanálise, porque uma e outra são vida, é história de vida, todo mundo está ali, né? E a Lila, ela participou assim, aliás, a Lila participa da minha vida sempre há tantos anos, mas ela está sempre presente. E eu quero agradecer muito, e posso dizer, estou muito orgulhosa desse ciclo, de tudo que, da maneira como as coisas estão acontecendo. Quinta-feira nós vamos ter a última palestra, e eu também estou muito orgulhosa da nossa academia, da nossa casa, que se chama Casa de Júlio Saluzzi, está promovendo essas atividades todas. Espero e tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitas que nós vamos realizar, né? Então é isso. Valeu. Você Valeu, Obrigado, Eu Tereza. quero dizer também que a Lila, além de ser amiga, também, nós somos colegas de alunos da Ana Cláudia, nós fomos alunos da Ana Cláudia Ramos, nós duas por mais de 10 anos, né, Lila? E depois, sim. quando a gente parou com a Ana, que a Ana expulsou todo mundo, que eu não aguentava mais ensinar. A Lila se tornou a nossa mecha por mais de quantos anos, né, Lila? Uns 10 anos que nós temos um grupo e nós nos reunimos sempre para falar de literatura, e nós temos uma história. E outra coisa, gente, vocês que estão aí nos assistindo, os alunos, vou dizer uma coisa: a literatura une as pessoas. A gente faz muita amizade através da literatura. Não sei por quê. As histórias são mágicas, elas têm uma determinada magia, mas eu fiz muitas amizades através da Com literatura certeza. e falo, Tereza, deixa eu agradecer aqui as pessoas no chat que estão batendo palminhas, que dando parabéns, gente, obrigada. E na verdade é aquilo, o que que a gente é aqui sem vocês aí, né? Para estarem também lendo tudo que a gente está falando, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom, gente? Obrigada. então é isso. Dou aqui o nosso adeus até quinta. Até já. Obrigada, Boa gratidão. noite, gente. Lembre-se assim, tá? Tem aquela história do Homem-Aranha, a Nancy, que foi um velho africano que teceu uma teia até o céu para conquistar o baú das histórias, porque as pessoas contavam histórias e esqueciam. Mas a Nancy falou assim: mas se eu pegar o baú das histórias, a gente não vai esquecer mais. E a Nancy completou 3 tarefas muito difíceis até conseguir o direito de trazer esse baú. A Nancy podia ter ficado com o baú só para ele, sabe? Ele tem a memória de todas as histórias. Mas o que que a Nancy fez?
Ele abriu as histórias e deixou que elas se espalhassem pelo mundo. Então, gente, todos nós somos a Nancy, todos nós devemos ser guardiões, cuidadosos e respeitosos das histórias. Até uma próxima, gente. Boa noite, Até boa quinta. noite. Pô, acabei de... Peraí, acabou a live? Ah, tá a live. Oi.